Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma semana de atividades domiciliares, tá certo? Hoje, 14 de junho de 2021, na nossa aula de matemática, nós veremos o conteúdo matrizes, que é um conteúdo específico do segundo ano do ensino médio. Na aula anterior, nós trabalhamos os saberes, alguns conteúdos que os alunos demonstraram dificuldades na avaliação diagnóstica, que foi trabalhar com números inteiros, fizemos a atividade e também a correção. E hoje nós trabalharemos com esse conteúdo matrizes, que é o último assunto antes da nossa avaliação. Na próxima semana nós teremos a avaliação de matemática referente ao segundo período. Então fica aí, assista a videoaula até o final e confira aí o conteúdo de hoje. No final dessa aula, nós teremos uma proposta de atividade para você copiar e responder no caderno e enviar devolutiva. Lembrando que as devolutivas das atividades, no final, serão transformadas em notas parciais para somar com a nota da avaliação. Então segue aí a vinheta da aula de hoje. É isso aí, galerinha. Após a vinheta, iniciaremos agora a explicação do conteúdo matrizes. Fique bem atentos aí à explicação do conteúdo. Apresentarei os conceitos e também colocarei alguns exemplos. No final, como eu falei, tem uma proposta de atividade. Segue aí a aula de hoje. Então tá aí, pessoal. Matrizes. Qual o conceito de matrizes? Matriz, podemos dizer que qualquer tabela de números dispostos retangularmente em linhas ou colunas, podemos dizer que são matrizes. Então, várias situações matemáticas que nos colocam uma tabela de elementos, sejam eles números ou outro qualquer elemento, que estejam dispostos em linhas ou colunas, tudo isso pode ser considerado matrizes. E a ideia de matriz se associa com a de uma tabela de números. O uso das matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, que a gente usa bastante no WhatsApp, em GIFs, em formato JPEG, que é em foto, planilhas eletrônicas, tabelas de dados. Então as matrizes elas terão uma importância essencial no desenvolvimento de sistemas lineares, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Podemos representar as matrizes da seguinte forma, que vocês estão vendo aí. Podemos representar a matriz entre parênteses, colocamos os números em uma tabela, dispostos em linhas e colunas, elas podem ser representadas entre parênteses, podem ser representadas entre colchetes, ou podem ser representadas dessa forma. As duas primeiras maneiras são as que a gente mais usa na representação de matriz, ou entre colchetes, ou entre parênteses. Vamos conhecer agora as partes de uma matriz. Digamos que eu tenho uma matriz A com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que cada númerozinho que pertence a essa matriz é chamado de elemento. E essa matriz é composta por números que estão dispostos em linhas, como eu estou colocando aí, eu tenho 3 linhas nessa matriz e dispostas em coluna, eu tenho 3 colunas. Então toda tabela de números que estão dispostos em linhas e colunas é considerada uma matriz. Essa fileira tanto pode ser uma linha como pode ser uma coluna, e cada número pertencente a essa tabela é um elemento da matriz, tá certo, pessoal? É um elemento da matriz. Em relação à nomenclatura, que é tão importante aqui no nosso estudo de matrizes, digamos que eu tenho uma matriz A M por N. O que é que significa isso? Uma matriz A M por N.
O M significa linhas e o N significa colunas. Uma matriz M por N significa uma matriz que tem uma quantidade qualquer de linhas e uma quantidade qualquer de colunas. O M significa linhas e o N significa colunas, tá certo? E o A e J, que vai aparecer bastante aqui no nosso estudo. O A e J representa o elemento qualquer na matriz. O I, que é o primeiro número, significa linha, e o J, que é o segundo número, significa coluna. Por exemplo, o A11 é o elemento que estará na primeira linha e primeira coluna. Veja que se você traçar uma seta, ele está na primeira linha e está na primeira coluna. O A12 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A13, o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Quando vem para cá, ó, o A21 é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. O A22, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, e assim por diante. Esse elemento que está destacado, ó, o A32, o elemento que está na terceira linha e segunda coluna, tá certo? Então vai ser muito importante a gente identificar através dessa nomenclatura A, I, J. O I, que é o primeiro número, é a linha, e o J, que é o segundo número, é a coluna. E o tipo da matriz AM por N. Digamos que se eu tiver uma matriz A, no caso, ó, A3 por 2, significa que eu terei uma matriz que terá 3 linhas e 2 colunas. Se eu tiver uma matriz B, tá certo? B1, 5, é uma matriz que vai ter uma linha e 5 colunas, e assim por diante, tá certo, pessoal? Agora uma parte muito importante, que inclusive é o que vou apresentar nos exemplos a seguir, e depois propor a atividade, que é como construir uma matriz através de uma lei de formação. Veja o exemplo. Este exemplo aqui eu vou responder mais na frente. Escrever a matriz A igual A e J 2 por 3, onde A e J é igual a I mais J. Veja, pessoal, ele vai dar uma lei de formação como essa. O que é que significa isso aqui? Cada elemento vai ser construído baseado em uma lei de formação, uma equaçãozinha. Quando ele dá o tipo da matriz 2 por 3, significa que a matriz terá 2 linhas e 3 colunas, conforme vocês estão vendo aqui embaixo. Primeiro se cria a matriz genérica, A11, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, A12, A13, A21, A22, A23. Aí você vai seguir a lei de formação. E A e J é igual a I mais J. Somando o I mais J, ó, somando aqui no A11, aqui no A11, o I é 1 e o J é 1. 1 mais 1, 2. Aqui no A12, o I é 1 e o J é 2. 1 mais 2, 3. Aqui no A13, o I é 1 e o J é 3. 1 mais 3, 4. Aqui no A21, o I é 2 e o J é 1. 2 mais 1, 3. Aqui no A22, o I é 2 e o J é 2. 2 mais 2, 4. Aqui no A23, o I é 2 e o J é 3. 2 mais 3, 5. Então dá para fazer de cabeça. Eu vou fazer mais detalhado desse exemplo lá na frente. Após a gente ver aqui os tipos de matriz. Em relação às fileiras dispostas nas linhas e nas colunas, dá para a gente dizer qual o nome da matriz. Nesse primeiro exemplo aqui, toda vez que eu tiver apenas uma linha na matriz, eu vou chamar essa matriz de matriz linha. Toda vez que eu tiver apenas uma linha, eu vou chamar a matriz de matriz linha, ok? Linha. E quando eu tiver apenas uma coluna, conforme vocês estão vendo aí no destaque,
eu vou chamar de matriz coluna. Toda matriz que eu tiver apenas uma coluna, eu vou chamar de matriz coluna, ok? Coluna. E toda vez que eu tiver uma matriz que o número de linhas for igual ao número de colunas, eu vou chamar de matriz quadrada. Toda vez que uma matriz tiver a mesma quantidade de linhas de colunas, como é o exemplo aí, ó, aqui tem 2 linhas e tem 2 colunas. Então, 2 linhas, 2 colunas, matriz quadrada. Quando é que vai acontecer? Matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, matriz 3 por 3, 3 colunas, matriz 4 por 4. Então, toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas, eu posso dizer que é uma matriz quadrada. Ainda na matriz quadrada, temos, em toda matriz quadrada, em qual o número de linhas é igual ao número de colunas, nós temos 2 que chamamos de diagonais. Essa diagonal é chamada de diagonal principal e essa diagonal é chamada de diagonal secundária. A diagonal principal é essa primeira que desce e a diagonal secundária. Isso aqui a gente vai precisar saber lá no nosso estudo de determinantes, quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária em uma matriz quadrada. Então, quando nós tivermos uma matriz quadrada, tá certo? Quando nós tivermos uma matriz quadrada em que no canto inferior teremos um triângulo formado com 3 zeros, na parte inferior nós vamos chamar essa matriz de matriz triangular inferior. Toda vez que tiver uma matriz quadrada em que no seu canto inferior forma um triângulo com 3 zeros, essa matriz é chamada de matriz triangular inferior. Tá certo? Triangular inferior. E quando esse triângulo com os 3 zeros é formado na parte de cima, numa matriz quadrada, nós vamos chamar de matriz triangular superior. Matriz triangular superior. Ok, pessoal? E quando é que eu tenho uma matriz identidade? Matriz identidade é quando eu tiver uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal for igual a 1 e os outros elementos for igual a 0. Quando todos os elementos da diagonal principal for 1 e todos os demais elementos for 0, eu tenho uma matriz identidade. Matriz identidade. Ok? Quando é que a matriz vai ser nula? Essa é fácil. Quando é que a matriz vai ser nula? Quando todos os elementos da matriz for igual a 0. Quando todas as linhas e todas as colunas tiver somente o número 0, essa será uma matriz nula. Matriz nula. Ok, pessoal? Beleza? Então, a partir dessas explicações, eu já posso passar alguns exemplos para vocês. Então, voltando aqui no exemplo anterior, construa uma matriz, escreva a matriz A igual a e J 2 por 3, onde o A e J é igual a I mais J. Vamos escrever novamente lá em cima essa lei de formação. Matriz A é igual ao elemento A e J igual aí a lei de formação A 2 por 3, o tipo da matriz, ó, significa que vai ter 2 linhas e 3 colunas, onde o elemento A e J vai ser encontrado da seguinte maneira, somando o I mais o J. Então, qual é o primeiro passo para construir uma matriz? É construir a matriz genérica. Veja como é fácil construir uma matriz genérica. Uma matriz pode ser representada pelos parênteses ou pode ser representada pelos colchetes. Então, você faz tanto de um jeito como do outro. Vamos usar os parênteses neste exemplo aqui. Qual é a matriz genérica? Primeiro passo é olhar o tipo da matriz. Quantas linhas e quantas colunas teremos nessa matriz? 2 por 3, o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna. 2 por 3, nós teremos 2 linhas e teremos 3 colunas.
duas linhas e 3 colunas. Como é que eu vou escrever? O elemento que ocupa a primeira posição é o A1, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Depois eu tenho o A12, que está na primeira linha, segunda coluna. E depois eu tenho o A13, primeira linha, terceira coluna. Eu tenho 3 colunas, 2 linhas. Ó. O A21, o elemento está na segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. E o A23, segunda linha, terceira coluna. Veja que eu tenho 2 linhas, tá certo? Eu tenho 2 linhas, conforme vocês estão vendo, ó. Eu tenho 2 linhas e tenho 3 colunas, ok? 2 linhas, 3 colunas. Então, após escrever a matriz genérica, eu já posso identificar qual vai ser os elementos da minha matriz, usando a lei de formação. Qual é a lei de formação? I mais J. O I é o primeiro número e o J é o segundo. Então, vamos pegar de um por um. I mais J. Vou pegar aqui de outra cor para facilitar, tá? O A11, eu terei, no A11, eu terei o I é igual a 1 e o J é igual a 1. Somando o I mais J é 1 mais 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. O A12, o I é 1 e o J é 2. 1 mais 2, 3. O A13, o I é 1 e o J é 3. 1 mais 3, 4. Aqui embaixo, o A21, o I é 2 e o J é 1. 2 mais 1, 3. O A22, o I é 2 e o J é 2. 2 mais 2, 4. E o A23, o I é 2 e o J é 3. 2 mais 3, 5. Então, escrevemos a nossa matriz. Essa é a nossa matriz a partir da lei de formação I mais J. Primeiro você escreve a matriz genérica, vê quantas linhas e quantas colunas tem e depois soma de acordo com a lei de formação. No caso aqui é I mais J. Vamos ver outro exemplo. Já está aí na tela o outro exemplo. Ó. D, a matriz A igual a IJ, 3 por 3, em que o AIJ é igual, eu vou escrever o número 2 se o I for menor que J. Eu vou escrever o número 1 se o I for maior que J. E eu vou escrever o número 0 se o I for igual a J. Primeiro passo, analisar o tipo de matriz. Analisar o tipo de matriz, tá certo? Qual é o tipo de matriz aqui? 3 por 3. 3 por 3. Tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Então, escreve a matriz genérica. Vamos usar o colchete agora. 3 linhas e 3 colunas. Então, vou escrever A1. Tem que ter 3 linhas e 3 colunas. A12 e A13. Se é 3 colunas, tem que usar até o A13. Aí aqui a segunda linha é A21, A22 e A23. Aqui a terceira, A31, A32 e A33. Escrevi a matriz genérica, 3 linhas e 3 colunas, tá certo? Agora vamos ver a lei de formação. Lei de formação. Qual é a lei de formação que eu vou analisar aqui? Quando o I for menor que J, eu vou escrever o número 2. Analisando aqui esse primeiro, A11, o I é menor que J, o I é maior que J ou o I é igual a J? A11, o I é 1 e o J é 1, é igual. Então eu escrevo que número quando for igual, ó. Quando for igual eu escrevo 0, 0 se I for igual a J. Então o A11 vai ser 0. Analisando aqui o A12. O A12, o I é 1 e o J é 2. O I é igual a J, o I é menor que J e o I é maior que J.
o I é menor que J. O I é 1 e o J é 2. Quando o I for menor do que J, qual é o número que eu vou escrever? Quando o I for menor do que J, o número que eu vou escrever é o 1. Então aqui eu vou escrever 1. E aqui o próximo, A13, o I é menor que J, então escreve novamente 1. Continuando, aqui embaixo, A21, quando o I é 2 e o J é 1. Quando o I for maior que J, eu escrevo 1. A22, quando o I for igual a J, eu escrevo 0. Ok? A23, quando o I for menor que J, eu escrevo 2. A31, quando o I for maior que J, eu escrevo 1. A32, quando o I for maior que J, eu escrevo 1. E A33, quando o I for igual a J, eu escrevo 0. 0. Então, essa é a matriz que ele pediu para construir, usando a lei de formação. Ok, pessoal? Então, a partir desses exemplos, eu já posso propor uma pequena atividade onde vocês vão copiar e responder no caderno e enviar a devolutiva. Atividades são essas, ó. Primeira questão, construa a matriz A igual a IJ 2 por 2, tal que A e J é igual a 2 vezes I mais J. Você vai construir a matriz genérica e vai usar a lei de formação para encontrar cada elemento. Segunda questão, construa a matriz B igual a B e J, 4 por 3, tal que B e J é igual a I menos J ao quadrado. E a terceira questão, construa a matriz B igual a B e J, de ordem 3, tal que B e J é igual a I ao quadrado mais J ao quadrado. Então tá aí, pessoal, essa foi a aula de hoje, com a explicação do conteúdo matrizes, tá bom? Copiem no caderno e tentem responder, e ao final envie a devolutiva ou no privado WhatsApp ou no Google Sala de Aula, onde vai estar à disposição lá também. Bons estudos, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!